O Hélio estava conversando com a gente e ele falou de itens que são super importantes de você olhar no barco quando compra. Eu até falo que são itens que nem é preciso uma avaliação muito profissional, vamos dizer assim. É bom ter, mas que você mesmo pode ter um senso crítico, que são os itens mais caros e mais fáceis de perceber, que é o motor do barco, né? As velas, estaiamento, que tem a ver com mastreação, e o estado geral do casco. Mas é importante ter um acompanhamento mais profissional, porque inclusive a gente foi ver um barco, né, em Salvador. Sim. E aí, você tendo esse acompanhamento, você vai pagar o preço que o barco vale. E não o preço que a pessoa está vendendo. Porque às vezes você vai visitar o barco, você acha o barco incrível e tem um problema escondido ali, né, que vai te dar um prejuízo muito maior. Né? Então, ter um acompanhamento de alguém que entende muito mais, eu acho que você vai acabar saindo no final, aquele investimento que você faz, né, desse acompanhamento, você vai ganhar em dobro ou em triplo na hora que você comprar o barco pelo preço justo, né? Onde estamos, Hélio? Salvador. Ah, quem tá lá? Lá ali o elevador Lacerda. O que a gente tá fazendo aqui? A gente veio olhar um barco pro Beto. A gente veio nova casa. Olhar um novo barco e também ver como que compra barco, né? Isso. Você vai dar umas dicas aí. Vamos dar umas dicas. A vela mestra, ela tem as talas estão reguladas para vento bem fracos. Ou elas são muito moles ou elas estão muito apertadas. Então a tala flat, quando você aperta ela assim, ó, a tendência dela é fazer a barriga. Então, você pode ver que as barrigas estão muito na frente. Muito na frente. São os pontos de entrada de água, onde tem passagem no convés aqui, ó, onde tem ferragem. Também é bom andar com o calcanhar junto dos trilhos. Vamos abrir a genoa? São pequenos furos que podem se transformar num rasgo grande. Uma outra coisa é que um barco para esse tamanho, a vela não é que ela tá pequena, ela tá num tamanho até razoável, mas o tecido é fino. Então, o punho, você vê ali pelo punho ali, Beto, tem o reforço de punho dela, essa não é uma boa vela, vai. Mas dá para usar há algum tempo, mas é uma coisa para colocar na conta do barco como uma despesa futura do barco. A primeira coisa que você tem que tirar no preço de um barco, o barco é um bem que é muito, vamos dizer assim, muito patrimonialista, né? As pessoas amam seus barcos, então quando elas põem seus barcos para vender, elas estão pondo uma fatia na composição do preço, que é o amor que ele sente pelo barco. Você não precisa comprar o amor que ele tem pelo barco, aquela fatia já tem que sair logo do preço do barco. Então é assim, eu gosto, ou meu barco fez uma viagem, é maravilhoso, ou ganhou tal regata. Isso é o problema do cara, não é do comprador. Guarda na sala de troféu dele, né? E essas outras coisas são as fatias que você vai tirando. Às vezes o cara pede, um exemplo hipotético, 300 mil no barco. A gente sabe que o barco vale 300 mil se tiver com velas boas, com mastreação boa, com motor bom, com casco bom, com tudo bom. E você tem que ir diminuindo do preço que o barco valeria a reposição desses itens que aquele determinado barco não tem ou que você vai precisar trocar. Que é o caso, tem um motor para trocar, já são 40, 50 mil reais. Não, se o barco valeria 300, mas não tem um motor que preste, já tem que ser 50 mil a menos. Mas por exemplo, isso a gente até fala. Por exemplo, a gente fez a troca do motor do Shogun. A gente não pode colocar isso no valor a mais. Não, troquei, então agora o nosso barco vai valer 160 reais, 160 mil. Porque a gente trocou de motor. Aí todo mundo fala assim, um barco tem que vir com motor. Tipo, independente se você trocou. Tem que ter um motor bom. Muita gente compra um barco por 400 mil e vai fazendo uma lista. Eu coloquei motor, coloquei vela, não sei o que, agora meu barco é 600. Isso não é assim. Ele valia 400 mil quando estava com todos esses itens em dia. Né? À medida que você vai colocando, você pode dizer que você colocou um motor no seu barco para você usufruir do motor. Não é que ele vai valorizar o barco. Pode até valorizar na hora de você escolher um sem motor e um com motor. Ele é um diferencial, mas não significa que isso vai valer mais. Exatamente. Lá fora isso é assim. Então, isso que eu acho legal. Lá fora você vê mesmo. Eu tenho conversado com alguns brokers lá fora e todos eles falam, o preço do barco é tanto, mas você contrata um survey. Sim. E aí ele vai vir aqui, vai fazer uma avaliação e vai ver dentro do valor do barco quanto desconta.
Exatamente, porque aí, são os itens que você vai ter que colocar. E diz que é muito profissional isso lá fora, diz que é super muito profissional. E aí ele me explicou que, por exemplo, tem que trocar o motor. Aí se toma uma decisão, o ex-dono ou o vendedor vai trocar o motor e vai te vender pelo valor cheio, ou o novo dono ganha o desconto e faz o que ele quiser. E não sei se você lembra, quando a gente foi a Salvador agora olhar o barco, eu fui taxativo com você, dizendo assim, a gente gostou do barco, Beto? Gostou. Vamos, agora, a gente vai andar no barco? Eu falei, Beto, eu acho que se a gente vai experimentar o barco, tem que ser feita uma proposta formal para o cara. Qualquer que seja, uma proposta honesta, não precisa ser uma proposta desonesta. Vou fazer uma proposta para comprar o barco, então a gente anda no barco, porque quando você está vendendo o barco também acontece muito isso, as pessoas querem só experimentar. E um barco à venda não é um barco que você nem está alugando e nem o cara está ali disponível para levar para passear de barco. Não é charter, né? Você olha o barco parado. Se você gostou e acha que aquele barco serve a você e você está pensando numa proposta, pode sugerir para o vendedor experimentar o barco. Mas aí tem que ter uma proposta.